Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Pausa para Teologia. Eu sou o Wellington Casagrande e hoje eu gostaria de continuar falando sobre interpretação bíblica. E a gente vai falar de um método de interpretação bíblica que geralmente é um método que dá muito a falar dentro do contexto da igreja evangélica brasileira, que é o método histórico crítico, né? O método histórico crítico é um método aí que geralmente é muito rechaçado, vamos dizer assim, principalmente pelo movimento mais evangélico conservador, na sua forma de interpretação bíblica, mas é um método que é muito utilizado, principalmente no campo acadêmico ainda, para se fazer a interpretação do texto bíblico. Mas antes da gente começar, vamos acompanhar a nossa vinheta. Então, método histórico crítico, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente seria importante a gente fazer é primeiro compreender um pouco sobre o que é a crítica histórica, da onde que ela surgiu. Lembra que lá no primeiro vídeo sobre interpretação bíblica, eu disse que o melhor método para se interpretar a Bíblia é sempre o método que é mais eficiente para o texto que está em análise. Ou seja, cada texto com o seu gênero literário, ele vai pedir um tipo de ferramenta ou método para a sua interpretação. Isso porque o nosso sentido, o nosso propósito último, quando a gente lida com o texto, é interpretar aquele texto, né? Mas a gente vai lidar com muitos tipos de textos. A gente vai lidar com narrativas históricas, com metáforas, desde os gêneros maiores, né, até os gêneros menores, textos apocalípticos, textos proféticos, textos que vão trazer principalmente uma questão teológica muito forte, textos poéticos e dentre tantos outros gêneros literários que a gente possui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né. Então, assim, a primeira coisa que vale a gente dizer, né, da onde que vem essa crítica histórica e a interpretação da Bíblia, né. Então a gente está se baseando no livro Hearing the New Testament: Strategies for Interpretation, do Joe Green. E o terceiro capítulo desse livro fala então sobre Historical Criticism, né, o método histórico crítico, e fala sobre a perspectiva social científica, que a gente vai deixar aí para uma próxima aula, né? Hoje a gente vai especificar aí, falar um pouquinho mais sobre o método histórico crítico, né? Então a primeira pergunta que a gente pode fazer é justamente o que é a crítica histórica, né? E numa breve definição, né, do que é crítica histórica, a gente pode dizer que o criticismo histórico é uma abordagem de interpretação bíblica que se concentra em investigar o contexto histórico, geográfico e cultural dos textos bíblicos. É uma disciplina que aplica métodos científicos modernos de investigação histórica, arqueológica e textual para estudar a origem e a composição da Bíblia, bem como a natureza das afirmações históricas. Então, os praticantes da crítica histórica examinam os costumes, eventos, lugares, nomes, pessoas citados na Bíblia, além de investigar a própria história do texto, incluindo seu local, público-alvo, né? E tudo isso é visto não a partir da análise histórica do texto, né? Mas uma análise externa, né, da história por volta do texto, entendendo que o seu sentido, né, o sentido do texto se encontra justamente na a história do texto, né. Mas, talvez a nossa pergunta poderia ser, né, será que existe, algum mal necessário em fazer uma investigação histórica para se conhecer melhor o sentido do texto? Né, e aí a gente vai cair, né, justamente para a compreensão do que tipo de história se pretende chegar,
né, o que que seria, essa história por trás do texto que se busca, né. E quando a gente fala do método histórico-gramatical, por exemplo, também é um método que busca, esse aspecto histórico por trás do texto, mas com uma ênfase, diferente, né, que normalmente é mais aceito, principalmente no campo, evangelical. Mas a gente vê que desde o tempo bíblico, os autores bíblicos já procuravam fazer uma investigação histórica para poder escrever o seu texto, né. Muitos, inclusive o Lucas, né, diz lá em Lucas, capítulo 1, do verso 1 a 4, diz assim: "Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, né, então houve uma narrativa conforme transmitiram desde os princípios, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, houve um processo histórico de testemunhas oculares e do ministros de palavras, né? Diz ali no versículo 2: então, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de uma cuidadosa investigação de tudo, desde a origem, dar-lhe por escrito, né. Então o que que o Lucas fez? Ele pegou toda a tradição histórica, tudo aquilo que foi narrado, tudo aquilo que foi passado, pra ele, e de forma, cuidadosa, através de uma investigação, ele escreve para esse excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído, né. Então a gente vê Lucas falando justamente sobre essa investigação histórica que ele mesmo fez para poder escrever o seu evangelho. Ou seja, escrever história por trás do evangelho não é algo necessariamente novo, né? Pelo contrário, quando a gente pergunta, né, por que que é importante conhecer esse método, né, a primeira resposta que a gente pode ter é porque o método ele faz parte de uma cultura ocidental, né. O que que eu quero dizer com isso? Já desde o contexto bíblico e até antes, já havia-se a preocupação em fazer uma narrativa histórica dos eventos que aconteceram, né. Embora, Lucas não tenha a intenção de se contar a história como conta um historiador do século XIX, XX, com toda a sua metodologia histórica de se fazer historiografia, né, com todos os elementos necessários, Lucas tem sim uma preocupação em fazer história ou contar história, né? E essa preocupação ela vai se passando, né, ao longo das gerações, de forma que a gente tem então o surgimento, né, dessa busca a justamente a busca histórica do texto bíblico, né. Com o advento da reforma, a gente pode pensar que uma das principais consequências da reforma, e até anterior à reforma, é o que a gente chama de um movimento ad fontes, né, de volta às fontes, um movimento que quer voltar ao texto bíblico, voltar à compreensão do texto bíblico, né, colocar então a racionalidade como critério de interpretação do texto bíblico, né. E em consequência desse movimento da reforma, a gente experimenta, né, alguns séculos depois, todo o movimento do iluminismo, né, e o iluminismo ele é um movimento, né, vamos dizer assim, que procura compreender as ciências e o mundo a partir do uso da razão. A razão, ela é o critério para se interpretar o mundo. Então, tudo que se pode explicar a partir de uma perspectiva racional, de uma perspectiva da mente mesmo, daquilo que é explicado, isso então deve fazer parte desse contexto histórico do texto, né? Mas a gente vai ver que um dos grandes problemas da crítica que a gente faz ao método histórico crítico é justamente porque ele começa a rejeitar algumas questões que são essenciais ao texto bíblico, questões que talvez não conseguem ser explicadas simplesmente, né, por uma leitura intelectual do texto bíblico. Um segundo motivo pelo qual é importante conhecer o método histórico crítico é justamente porque todo texto é um documento, então é passível de ser interpretado historicamente. Então, quando a gente pensa
nos textos que foram produzidos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, está falando da produção de documentos, produção de textos. E estes textos estão localizados culturalmente e historicamente em um local, né? E isso, então, faz com que a abordagem histórica ela tenha total relevância e total importância quando se interpreta o texto bíblico, né? Então, por exemplo, pesquisar o documento histórico nos ajuda a vencer alguns distanciamentos que existe entre o leitor moderno e o texto antigo. Uma vez que o texto antigo ele é escrito por um autor que escreve então para um leitor primeiro, que está então circundado por um contexto histórico, cultural, sociológico, linguístico, né? Então, desvendar esses contextos nos ajudam a explicar o texto e, assim, por consequência, vencer essas lacunas ou distanciamentos que existem entre o leitor hoje e o documento histórico e o texto antigo. E o terceiro motivo pelo qual é interessante a gente conhecer o método histórico crítico é que o método ele tem a sua relevância no estudo teológico. Ainda que a gente não concorde com os seus resultados, ou que a gente não concorde com a forma de se fazer, se utilizar, né, a metodologia histórico-crítica, a gente tem que concordar que a busca do método histórico-crítico ela é extremamente legítima, né? Então, quando, por exemplo, os intérpretes, né, que adotam esse método vão procurar conhecer o Jesus histórico, conhecer quem foi o Jesus que viveu na Terra, né? Quais eram os elementos, como ele era conhecido, como que um texto chega à sua forma final, desde a sua tradição oral, toda a redação, as fontes, né? Tudo aquilo para a elaboração de um texto, tudo isso faz parte de um contexto histórico da produção daquele texto. Então, conhecer esses, quando possível, esses contextos, nos ajuda também a interpretar e conhecer o mundo do próprio texto. Então, essa leitura histórica, como a gente já viu do texto, ela, ou de documentos do passado, é uma prática que remonta à antiguidade e tem as suas raízes lá nas civilizações ocidentais. Então, para os historiógrafos, por exemplo, da antiguidade, e muitos dos quais eles eram treinados em retórica, em direito, em filosofia, até mesmo na teologia, o uso da crítica histórica era um meio importante de testar alegações se elas eram de fatos verídicas ou não acerca de um documento, né? Então, então a gente vai ver que os autores bíblicos também estão preocupados em relatar de forma verídica aquilo que é visto. É o que Lucas diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 a 4. João também, tanto o livro de João, 1 João, Apocalipse, vai relatar sobre essa necessidade, né, de também se buscar questões históricas, né? Então se procura justamente essa percepção histórica da leitura bíblica. Então o método histórico crítico, como a gente já falou aqui, ele tem a sua tradição e remonta desde lá do tempo bíblico, né? Vem com toda a cultura ocidental, com a preocupação de se fazer história, e também depois ganha força, né? E aí sim se constitui como método, principalmente a partir do movimento Ad Fontes e posteriormente o iluminismo, ou a visão iluminista, né? Que vai colocar sobre o ser humano a responsabilidade a partir da razão de enxergar e de explicar o mundo. Então, sobre o impacto do iluminismo, né, a gente vai ter vários teóricos que vão tentar fazer essa busca pela veracidade. Por exemplo, o método histórico crítico ele foi usado por um sujeito chamado David Strauss, né, justamente para questionar os milagres da Bíblia. Então, quando Strauss ele busca, por meio do uso da razão, explicar milagres, a gente sabe que não tem como a gente fazer isso a partir do uso da razão, utilizando assim a objetividade científica ou método historiográfico. Então, o que o autor
da interpretação do texto bíblico vai falar, então, uma vez que a gente não consegue explicar, uma vez que a gente não consegue, de fato, compreender, então não deve existir, deve ser apenas um evento que é narrado, né, pelo autor, mas não necessariamente um histórico, um fato, né, vamos dizer assim. Bultmann, mesmo que uma leitura existencial, ele vai fazer a mesma coisa quando ele busca justamente os ditos de Jesus, a ipsíssima, né, vamos dizer assim, aquilo que de fato Jesus falou, né, excluindo toda a possibilidade de milagre, excluindo os relatos, né, e muitos outros questões, né. Então, assim, vai ver que o método, né, ele tem a sua problemática, principalmente com o mundo evangelical e o mundo mais conservador, porque ele começa a mexer em algumas questões que são essenciais, né, para a interpretação bíblica. Porque quando a gente se aproxima das escrituras, a gente não lê a Bíblia simplesmente para conhecer a história da Bíblia. A gente lê a Bíblia porque a gente compreende que a Bíblia é a palavra de Deus e como palavra de Deus ela revela a história da salvação, revela o próprio Cristo, revela a história de um povo, né, e a fé desse povo em Deus e como esse povo se relacionou com Deus e por fim revela como que vai ser também o nosso futuro, nosso relacionamento com o próprio Deus. Então, a intenção dos autores e de nenhum deles nunca foi de se fazer história por si. Então, o máximo que a gente pode dizer é que a Bíblia ela é uma narrativa teológica, ela é uma história teológica, porque a principal preocupação, o principal telos, vamos dizer assim, da Bíblia, tem a ver com o seu contexto teológico, né? E aí Gadamer, ele diz bem quando ele interpreta o iluminismo, dizendo que o iluminismo tem um preconceito contra o preconceito, né? Porque se começa a criar preconceitos justamente sobre questões de tudo aquilo que não pode ser explicado, né? E nesse sentido a crítica histórica ela pratica um supersessionismo intelectual, né? E compreendendo que a história tem a ver só com aquilo que pode ser explicado, né? E aí, o autor aqui do Barton, né, ele vai trabalhar 3 tipos do que ele chama aqui de historicismo, do método histórico crítico, do qual ele vai, pro Barton, né, ele vai dizer que os 2 primeiros tipos de historicismo são incompatíveis com a fé. É impossível se interpretar a Bíblia a partir de um contexto de alguém que crê nela como inerrante, palavra de Deus, a partir desses 2 primeiros historicismos, né. E aí ele busca então um terceiro tipo de historicismo dentro do método histórico crítico para poder também explicar justamente como que a gente pode utilizar o método histórico crítico e mesmo assim, né, utilizar de forma que seja benéfico para a nossa interpretação bíblica e não que traga um ceticismo sobre aquilo que a gente crê. Então vamos lá. O historicismo que ele chama aqui de primeiro historicismo, né, o historicismo 1, é um historicismo que busca reconstruir o que realmente aconteceu, né, segregando fatos da fé, né? E, ou seja, qual que é a busca desse tipo de historicismo? É olhar para o texto, entender que o texto é uma narrativa e que o autor está descrevendo a partir da fé e tentar extrair do texto o seu cerne, ou a sua raiz, a partir, né, e aí eu acho que está o grande problema, né, talvez desse tipo de método histórico crítico, a partir então de atestações externas, né, da historiografia externa, de pais da igreja, de historiadores que não fazem parte do texto bíblico, né, compreender então o que de fato faz parte de algo que é fato e de algo que a gente diria apenas algo da fé, né. Então, por exemplo, a busca pelo Jesus histórico se encaixaria nessa primeira busca aqui desse historicismo, né? E quando a gente vai ver toda a busca por Jesus histórico, a gente vai ver que os autores eles trazem
múltiplas perspectivas de quem de fato é Jesus, né? Então, quando se perguntar quem é Jesus, ah, não basta apenas, né, para o autor do método histórico crítico olhar para a narrativa bíblica, né? Mas a partir da narrativa bíblica de questões até exteriores ao texto, buscar então esse Jesus. Esse Jesus, ele era um curandeiro, ele era um mestre, ele era um grande sábio, ele era um nômade, ele era um profeta. Então, a busca pelo Jesus histórico vai tentar justamente reconstruir, vamos dizer assim, a imagem factual ou histórica de quem Jesus é, né? E aí a gente vai ter muitos e muitos livros aí já na busca desse Jesus, que a gente chama de Jesus histórico, né? Um segundo tipo de historicismo, que também é rejeitado pelo autor, é o historicismo que analisa, e não necessariamente rejeitado, mas que para o autor, esse tipo de historicismo, ele é meio que incompatível, vamos dizer assim, com a fé, é aquela que analisa a formação textual. E aí a gente tem por exemplo, a crítica das fontes, a crítica das formas e a crítica da redação, né? E principalmente porque elas partem de pressupostos secularizados, né? Ou seja, a interpretação do texto bíblico tem que acontecer a partir daquilo que se pode explicar, né? Que é razoável. E aí o Trout, né? Ele traz alguns princípios, tanto o princípio da crítica, da analogia e da correlação, que vai pautar esse tipo de análise de formação textual, né? Um breve resumo aqui, né? Então, a crítica das fontes, por exemplo, ela identifica as fontes escritas pelos autores bíblicos para compor o seu texto, né? Então, por exemplo, né, a crítica da fonte ela vai trabalhar, principalmente a gente vai ver muito os evangelhos, o Pentateuco no Antigo Testamento, são livros que foram explorados, bem explorados, eu vou dizer assim, pelo método histórico crítico, né, de forma que se tem uma pluralidade também de teorias, né, acerca da formação textual, né, das fontes utilizadas para poder se chegar, então, aos evangelhos, se chegar ao Pentateuco, né. Então, por exemplo, nos evangélicos, né, a gente pode, o método histórico crítico ele vai estudar a relação entre os evangelhos sinóticos, né. Sinóticos, lembrando aqui, aqueles que possuem uma mesma visão, né, sinópticos. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né, que tem a visão do Jesus histórico, né, vamos dizer assim. Já o evangelho de João traz uma visão de um Jesus mais divinizado, ou de um Jesus como Deus, né. Então, buscando a correlação entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né, a visão tradicional ela vai entender a composição talvez a partir da ordem sequencial mesmo ali, né, Mateus, Marcos e Lucas. E depois foi se surgindo várias interpretações, várias teorias, né, de forma que hoje, por exemplo, a gente tem a hipótese das duas fontes, que é uma hipótese eh eh, muito bem recebida no mundo acadêmico, né, aonde se diz que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? E a partir do Evangelho de Marcos surge então o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, né? E, haveria uma segunda fonte, né? Que eles chamam de fonte Q, ou Quella, né? Do alemão, que é a palavra para fonte, dos quais se explica todo tipo de texto que não consegue se explicar entre a relação desses três evangelhos. Então, por exemplo, Marcos foi o primeiro a ser escrito, é o mais curto, o mais sintético. Mateus se utiliza de Marcos para escrever, mas tem muita coisa que está em Mateus que não está em Marcos e não está em Lucas. Então, onde que ele tira isso? Então, os críticos históricos vão meio que reconstruir, criar um texto reconstruído, que é a fonte Q, que explicaria, né, esses textos, então, assumindo que viria de algum lugar, existiria uma fonte inicial. No Antigo Testamento, por exemplo, o Pentateuco, Julius Wellhausen, lá atrás, alguns séculos atrás, ele trouxe a teoria que chama a teoria javista, eloísta,
deuteronomista e sacerdotal, né? As 4 fontes ali do Pentateuco, né? Então a explicação é que o texto ele pode ter um cerne que viria de Moisés, mas que depois você teria editores desse texto, né? E até compositores que vão compor determinadas secções do Pentateuco e depois, muito posteriormente, na época de pós-exílio, esse texto ele vai ser compilado, né? A partir dessas fontes, né? Então, por exemplo, a fonte javista tem a ver com os que utilizam, né, o termo para Javé, a deuteronomista tem a ver com a lei sacerdotal, os textos que são mais litúrgicos nesse sentido, né? Então, a crítica das fontes, ela está preocupada com quais foram as fontes que foram utilizadas para chegar à forma atual do texto bíblico, né? Então, o primeiro tipo de fonte. A crítica das formas, ela investiga as formas que antecedem a escrita na vida comunitária. Então, ela não está preocupada muito com as fontes textuais utilizadas para se compor o texto bíblico, ou para escrever o texto bíblico, mas quais as formas de gêneros, né, ou de estruturas de gênero que existem, né, do texto bíblico, que antecedem o próprio texto, né? Então, por exemplo, no livro de Salmos você tem vários tipos de gêneros, como hinos, lamentos, ações de graças, que estão vinculados ao do templo, né? Então, vai se explicar que certo tipo de salmo, de entronização, ele era cantado toda vez que se subia as escadarias do templo, e aí se recitava o salmo de entronização. Então, esse tipo de explicação do gênero literário, e a partir de como que antes de esse texto se tornar texto, né, qual era a sua estrutura oral, da sua forma, quem vai fazer esse tipo de pesquisa é a crítica das formas, né? E aí vai se buscar, então, padrões dentro dos milagres, dentro dos salmos, dentro dos ensinos, dentro da literatura profética, para tentar se explicar, então, as formas literárias, né? E, por fim, a crítica da redação, ela estuda como os autores e redatores editaram, né, as fontes para transmitir a mensagem teológica específica. Lembra que existe a crítica das fontes, né, que pressupõe que existem fontes anteriores ao texto bíblico, e a crítica da redação seria esse passo posterior, né, em compilar essas fontes para se chegar ao produto final, que é o próprio texto bíblico. Então, essas críticas, elas também elas surgem a partir de princípios, né, fundamentais, que são os princípios que ditam como se interpretar o texto bíblico, né, ou como Deus poderia falar por meio da história, né, quase que você coloca a revelação dentro da história, né. Então, 3 princípios que têm sido muito discutidos, né, e que normalmente faz parte dessa investigação histórica, são articulados por Ernest Roach, né, que ele diz o seguinte: o primeiro princípio seria o princípio da crítica, ou o princípio da analogia, né? Então é uma citação do Roach, né? Ele diz assim: a história é autônoma, explicada apenas por causas naturais, excluindo milagres, né? Então, tudo que pode ser explicado apenas, então, por causas naturais. Primeiro princípio, então, o princípio da crítica diz, ou da dúvida, que destitui, então, a investigação religiosa de qualquer reivindicação de autoridade única, ou seja, a palavra de autoridade não está na religião, né? Insiste, então, que as suas reivindicações históricas, elas devem ser examinadas com o mesmo método e rigor que se poderia utilizar para qualquer reivindicação histórica, né? Então, qualquer ideia é que a Bíblia precisa ser submetida a um tipo de interpretação como qualquer outro livro. Então, não se deve levar em conta os seus argumentos teológicos, ou vamos dizer assim, divinos, uma vez que o mundo é explicado por causas naturais. Então deve-se ter o princípio da crítica ou da dúvida, né, nesse sentido, tá? Então, não ter a religiosidade ou a religião como palavra normativa.
O segundo princípio do approach é o princípio da analogia, que enfraquece a possibilidade de milagres, porque esses são eventos únicos e repetitíveis, né? E aí o critério da ciência ah, de você poder comparar eventos. Então, se você não pode repetir o evento, você não compara, né? Então, por exemplo, o milagre não é algo que dá para ser reproduzido em laboratório, que dá para ser refeito para poder ser analisado, né? E o terceiro princípio é o princípio da correlação, que explica todos esses eventos aí do mundo totalmente em termos de outros eventos. Assim, Deus não pode influenciar ou intervir, porque Deus não é uma causa material, né? Então, de novo, se explica o mundo a partir da causalidade material e não da causalidade sobrenatural, né, ou física. E aí, claro, é interessante a gente entender que nem todo mundo que compreende também a concepção de milagre vai perceber o milagre a partir apenas de uma causa sobrenatural. Sim, o milagre ele é sobrenatural, porque ele é algo que o próprio Deus efetua, né? É algo que vem diretamente, especificadamente para aquela ocasião por Deus, mas tem muita gente que compreende o milagre como, vamos dizer assim, o manejo de Deus na natureza para que o milagre aconteça. Então, por exemplo, né, hoje se tem algumas doenças que talvez possam ser ditas, né, ou tidas como incuráveis. Por quê? Porque a ciência ainda não chegou à cura dessas determinadas doenças. A gente pode dizer, essas doenças são de fato incuráveis? Não necessariamente, né? Vamos supor daqui 30 anos se chegue à cura. Então, o que acontecia é que 30 anos atrás não se havia cura porque a ciência não tinha chegado, mas não necessariamente não existia uma cura. Se a gente pensa que Deus ele é muito maior do que todo tipo de ciência e não está ligado ao contexto histórico, Deus pode sim curar até mesmo aquilo que supostamente é incurável, utilizando elementos do próprio corpo, como os remédios fazem, né? Eles não apenas colocam uma substância, mas eles trabalham com o próprio corpo ali para poder promover a cura. Então, não necessariamente a cura ela precisa ter uma explicação de uma causalidade sempre de fora para dentro, né? Ela pode acontecer a partir dos próprios do próprio elemento natural, né? Para se explicar o milagre, tá? Mas então aqui a gente vê esses três princípios, que são os princípios aqui da crítica histórica, o princípio da dúvida e da suspensão, né, o princípio da analogia e o princípio da correlação. Então, quais são algumas limitações? Aqui a gente começa a ver algumas limitações do método histórico crítico, né? Então, será que o método histórico crítico ele compromete a inerrância das escrituras? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer, né? Eu acho que a gente começa a ver alguns problemas no método histórico crítico quando você começa a submeter o texto que a gente entende como palavra de Deus, como escritura, revelação de Deus, ao método historiográfico, né? Olha, a única forma de explicação do mundo é a partir do método historiográfico, né? Então, a Bíblia é submetida a esse tipo de metodologia como se quase fosse uma sacralização de uma metodologia. Acho que todo tipo de sacralização metodológica ela é problemática, né? Porque ela afirma que existe um método único de se ver as coisas, né? E a gente entende que não. A gente vai entender que a melhor forma de olhar a Bíblia é a partir de métodos que vão explicar, né? Então, por vezes, pode ser que o método histórico crítico traga algumas revelações ou nuances que nos aponte para uma melhor interpretação do texto bíblico. Mas muitas vezes o método ele não vai nos ajudar em nada e não vai trazer, vamos dizer assim, nenhuma ajuda nesse sentido, né? Eu acho um grande problema é que, em certo sentido, embora o método, a ferramenta ela seja neutra, né, a grande parte das pessoas que aplicam o método histórico crítico já partem a partir desses princípios da negação, né, da negação do milagre, da negação de tudo que é divino, da negação de tudo que é espiritual, da negação de tudo aquilo que não pode ser explicado pela razão. E aí sim você começa a ter problemas, porque a natureza do texto bíblico é sim uma natureza divina, é sim a natureza teológica de um texto que não tem um desejo ou uma tentativa de se fazer história, né? E aí quando você coloca as evidências externas
acima das evidências internas da própria escritura, você começa a criar esse tipo de dúvida ou de ceticismo quanto à relação do texto. Além disso, quando a gente vê os resultados em si do método histórico-crítico, a gente vai ver que, embora a gente tenha muito material escrito daquilo que foi produzido por conta do método, você tem pouca concordância, de fato. Você vai ter uma pluralidade de teorias, mas que a maioria delas sequer conversam entre elas. Então, os autores vão buscar a fonte Q. Aí você vai ter 10 autores, cada um atribuindo textos diferentes à fonte Q. Por quê? Porque não consegue se chegar, de fato, ali, né? Então, o método em si ele não chegou a um resultado que seja eficaz ou eficiente. Então, ele não se mostrou uma resposta adequada, de fato, à explicação do texto bíblico, né? E a gente, então, pode cair nessa pergunta, né? Será que o método, ele compromete a inerrância bíblica, né? E tem um artigo, na verdade, foram 2 artigos, o primeiro escrito por Robert Thomas, que é Historical Criticism and Evangelical Another View, então o método histórico crítico e a visão evangelical, vamos dizer assim, uma outra visão, e depois uma resposta dada por Grant Osborne, né? 2 autores que creem na Bíblia como palavra de Deus, mas que respondem a essa pergunta: será que o método histórico crítico compromete a inerrância das escrituras de forma diferente, né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai olhar para quais são as principais, o principal medo, eu acho, que está por trás dessa pergunta é justamente se a Bíblia errar em algum ponto, se a gente ainda pode confiar nela. Se a Bíblia errar um dado histórico, um ano, errar quantas vezes o galo cantou, errar o ano em que um tal imperador estava reinando. Percebe que esses tipos de erros não anulam a veracidade dos fatos, né? O máximo que vai fazer é trazer uma dubidade sobre a certidão ali, talvez da datação, coisas do tipo, né? Mas será que esse tipo de erro ele vai anular necessariamente a inerrância bíblica? Então vão ter autores que são mais conservadores que vão compreender que sim, né, que qualquer tipo de alteração, de dúvida sobre o texto, né, se o texto não aconteceu como está no texto bíblico, então você começa já a botar dúvida sobre sobre a inerrância das escrituras. Então, nesse sentido, o método histórico crítico ele seria totalmente contra, né, a interpretação bíblica, porque vai colocar dúvida, né, vai colocar dúvida lá se a história da criação ela é uma história das cosmogonias ali, ou se de fato é uma história literal, né? Vai colocar dúvida se como que aconteceu o fenômeno de abrir o Mar Vermelho, vai colocar dúvida sobre as autorias dos textos bíblicos, né? Do Pentateuco, a autoria dos evangelhos, né? De algumas cartas paulinas. Então percebe que se a dúvida necessariamente é uma negação, e se a negação for a exclusão da Bíblia como palavra de Deus, então o método histórico crítico ele não serve, né, para o campo evangélico, e essa pergunta, né, se ele compromete a inerrância do texto bíblico, sim, né. Mas vão existir alguns autores, como o Osborne, por exemplo, que tem uma visão, eu diria assim, um pouco mais moderada, e compreende que o método ele pode trazer respostas, ainda que não sejam inspiradas, mas respostas que nos ajudam a compreender melhor o mundo do texto bíblico, né. Então, por exemplo, o Osborne, a dependência, por exemplo, literária não nega a historicidade, né? Não é o fato de Mateus ter copiado de Marcos e de outra fonte que necessariamente agora o texto não é mais inspirado, porque para ser inspirado Mateus tinha que escrever e receber de Deus aquela revelação, e o Marcos e tudo separado, né? Porque eu acho que a grande dificuldade de algumas pessoas é compreender que Deus também pode agir por meio desses elementos históricos, né? Por exemplo, Deus pode agir na canonização.
fazendo com que o texto que chegasse hoje fosse o texto que chegasse hoje a partir das várias mãos, da mão de quem escreveu, da mão de quem foi editor, de quem foi redator, das mãos, vamos dizer assim, do processo histórico da produção textual, Deus utilizando então o processo textual para se chegar ao cânone, né, ou aquilo que a gente entende como texto sagrado, né? Então, pro Osborne, por exemplo, então, que tem uma visão mais moderada, não nega a inerrância, né? Porque a inerrância não tem a ver com a literalidade ou crer ipsis literis, né? Aquilo que está no texto, mas tem a ver com entender que o próprio Espírito Santo conduziu todo o processo para que o texto que estivesse ali hoje fosse o texto, a partir dos seus processos históricos. Isso não importa se, por exemplo, nos evangelhos nós temos a ipsíssima verba ou ipsíssima vox. O que seria isso? A ipsíssima verba são aqueles que defendem que não, os evangelhos eles registram as exatas palavras de Jesus, como ele diz, tá? E de que nada que foi dito ali foi a mais ou a menos, é daquele jeito que Jesus disse, né? Ipsíssima verba de Jesus. A ipsíssima vox procura a essência das palavras de Jesus, entender que o que está no texto não necessariamente é a ipsíssima verba, mas que é o texto narrado a partir da memória dos autores, e que a gente vai entender que a memória, o Espírito Santo trabalhou através da memória dos autores, mas que pode ser que não seja ipsis literis como está ali. Até o próprio João falou, se fosse escrever tudo que Jesus disse, não caberia em lugar nenhum, né? Então, em todos os livros. Então, entender que, e não é necessariamente porque o texto não tem ipsíssima verba, que ele deixa de ser inspirado ou inerrante, né? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, a visão do Osborne faz sentido, dessa visão moderada de compreender que o Espírito Santo ele trabalhou todo o processo, né? O Rod Warfield diz que a verdade do cristianismo não depende de qualquer doutrina de inspiração, não depende de como a gente crê, né? O cristianismo seria verdadeiro mesmo se Deus não nos tivesse dado um registro infalível, né? Então, para o Rod e para o Warfield, a verdade do cristianismo não vai depender se os autores foram totalmente verídicos naquilo que eles disseram, no sentido de tudo que está ali, né, é literalmente algum ditado de Deus, mas que o cristianismo ele é verdadeiro porque Deus o constituiu verdadeiro, né? Essa que é a grande verdade, né? Então a gente poderia pensar talvez num tipo de aplicação da própria crítica histórica, né? E aí a gente talvez poderia pensar nos vários exemplos, né, daquilo que o método histórico crítico ele trouxe. A gente já falou aqui das redações, da fonte, dos salmos, né, tentando explicar ali o mundo por trás do salmo, o salmo de entronização, o salmo de lamento, como que aconteciam esses salmos de lamento, né, como que era o ritual de lamento, como que era o ritual de entronização, a própria preocupação, por exemplo, dos historiadores críticos, vamos dizer assim, com o Gênesis, né, de entender Gênesis 2:3, o relato da criação, se o relato da criação é um relato, vamos dizer, literal, né, ou se ele é um relato teológico, né, e se ele for só um relato teológico e não um relato literal, será que isso depõe contra a própria inerrância das escrituras, né? Então, por quê? Porque o método histórico crítico ele vai tentar descobrir esse mundo por trás do texto, né? Então, por exemplo, vai se ler o texto lá da criação, entendeu? Olha, os 7 dias da criação tem relação com ou a forma com que a criação aconteceu, tem relação com as cosmogonias do mundo antigo, de como se explicava os mitos, o mundo antigo. Então, vai se comparar a história da criação a outras histórias da criação, vai se comparar a história do dilúvio a outras histórias do dilúvio, né, como se colocando todos em pé de igualdade, né, e dizer, olha, então, o autor bíblico, a preocupação dele era explicar que
nenhuma das outras cosmogonias elas eram verdadeiras, mas que a cosmogonia verdadeira é essa, né, que relata sobre como Deus criou, mas que não necessariamente são 7 dias, é só um relato mitológico, ou vamos dizer etiológico, né, que vai explicar sobre a origem das coisas, né, tentando desmistificar mesmo, né, toda essa narrativa quase que milagrosa da criação, né, ou do mundo criacionista, né. E aí a gente tem um artigo muito bom do Christopher Hayes, que é Adam and the Fall, né, Adão e a queda, né. Ele escreveu junto com Stephen Lane Herring, onde o artigo ele examina quais seriam as implicações teológicas de uma leitura histórico-crítica de Gênesis 2:3, que questiona a negação da historicidade de Adão e Eva, da queda, né? Será que isso inviabilizaria a doutrina da criação e do pecado, né? Do pecado e da criação? Se os críticos estiverem certos, né? E aí, por meio de uma argumentação ali teológica, ele vai mostrar que a história da criação, o conceito do pecado, da culpa original, do pecado originante, da representatividade de Jesus para morrer pelos nossos pecados, toda a questão da concupiscência, de nada disso depende necessariamente da veracidade de Gênesis 2:3. E ainda que fosse um relato não histórico, né, fosse um relato mitológico, teológico, outro tipo de linguagem, né, isso não negaria a verdade, né, teológica do pecado, da culpa do pecado, da queda, da necessidade de salvação, né. Então é um artigo bem interessante que traz essa conclusão, né, e mostrando justamente que essas implicações elas podem ser achadas, né, em outros textos, como Paulo e outros autores que também trabalham isso, né. E eu falei que lá atrás que o Green ele trouxe 3 tipos de historicismo, né? Um primeiro historicismo que procura interpretar o fato, distinguindo o fato da fé, como por exemplo a busca pelo Jesus histórico. Um segundo historicismo que busca as críticas da redação, da fonte, das formas, a partir ali dos critérios de Trousseau, né? Que também é aplicável à primeira historicismo. E o Green ele vai advogar um terceiro, que eu já passei por isso, né? Ele vai advogar um terceiro tipo de historicismo, né? Onde ele defende que os textos bíblicos eles são, na verdade, representações de eventos históricos, mas que são moldadas por propósitos teológicos, que denomina como historicismo 3 aqui, né? Então, para ele, o produto principal importante da construção narrativa não é a mera reprodução do fato, mas a construção narrativa teológica do autor, que é isso que de fato importa na interpretação textual. Não é se de fato Adão e Eva existiu, é qual é a construção narrativa histórica teológica por trás do relato da criação, né? E aí o autor ele vai trabalhar esse tipo de historicismo, né? Compreender o mundo por trás do texto, reconhecer a historicidade, mas sem reduzir a historicidade a artefato ou simplesmente tem que ser dessa forma, né? Mas compreender que a história bíblica é uma história teológica, porque a escritura não é um documento apenas histórico, mas uma narrativa da fé e da fé da igreja, da fé do povo de Deus, né? Então, nesse sentido, ela é um texto teológico, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um livro de Atos, né, que vai trazer ali sobre a história da igreja primitiva, né? O propósito de Lucas em escrever Atos não é simplesmente para que hoje a gente soubesse como que foi a expansão do evangelho ali no primeiro século, né? Embora a gente consiga, a partir do relato de Lucas, ter essa percepção. Mas é poder justamente mostrar a ação do Espírito Santo e a ação de Deus para que o evangelho fosse propagado. E como Deus e o Espírito Santo agiu para que esse evangelho pudesse alcançar outros povos, né, pudesse alcançar toda a região do mundo conhecido da época, né? Então, nesse sentido, para o Green, o tipo de método histórico crítico que faz sentido é esse que procura
a narrativa teológica do texto e não somente a historicidade, né? A compreensão da própria historicidade, né? Então, e nesse sentido, a gente pode questionar se de fato a história é neutra, né? E eu suspeito que não, nenhuma história é neutra, até mesmo a história historiográfica, ela vai ter seus processos ideológicos e de construções que não parte da neutralidade, né? Nenhum jornalista, nenhuma edição jornalística, nenhuma história é contada de forma isenta de qualquer tipo de interpretação do mundo, né? Então, quando Tácito, quando Flávio Josefo, quando os pais da igreja, quando historiadores romanos falavam acerca da história, eles também traziam, embora traziam fatos, eles traziam fatos interpretados a partir de um olhar, que é o olhar ideológico, né? E a escritura também, ela possui um olhar teológico, ou fatos narrados a partir de um olhar que é um olhar teológico. Então, dentro dessa visão de compreender o método histórico crítico a partir de uma narratividade teológica, a gente poderia perguntar como que a gente pode, de fato, integrar a crítica histórica na prática, né, com o evangelicalismo ou com a teologia evangélica, né? Como que a gente integra a crítica histórica na prática com a teologia evangélica? Como que a gente pega esses dois mundos que são tão separados, né, e a gente consegue, a partir desse método, também ter as suas benesses, né? A gente já viu aqui que é um método que é visto de uma forma muito negativa pela igreja, principalmente pelo seu malefício, né, pelo seu ceticismo, a forma que enxerga o texto, a forma de criticar o texto, de duvidar de questões como milagre, coisas essenciais à fé. E nesse sentido, né, essa a consequência do método ela é extremamente negativa, né? Só que não necessariamente a gente precisa jogar o bebê e com a água tudo fora. A gente pode filtrar e de fato compreender o que de bom o método ele pode trazer para a interpretação, e aqui eu estou falando principalmente para a interpretação do texto bíblico. E aqui tem essa frase do Craig Blomberg, que é muito interessante, que ele diz que se a nossa fé não resiste uma investigação histórica, ela não merece ser retida, né? Então, se a gente é incapaz de olhar para o texto e questionar, né, acerca não da sua veracidade, mas da sua historicidade, como aconteceu, se a gente não consegue obter uma resposta que a gente às vezes não desejava, então isso não é fé, né? Isso é fé no literalismo, né? Não a fé em Jesus, uma fé na relação com Jesus. Então, assim, a gente pode pensar em alguns pontos aqui, e aqui o Christopher Hayes nos ajuda também, alguns argumentos que nos ajudam a compreender a crítica histórica e como integrar ela também à própria fé evangélica, né? Quais são alguns dos principais argumentos? Primeiro, a crítica histórica como ferramenta e não como inimigo. Lembra que eu disse que toda ferramenta ela é neutra, embora dentro da razoabilidade e da forma de pensar do método histórico crítico, né, você tem o princípio da negação e da dúvida. Não necessariamente a gente precisa se utilizar desse princípio para descredibilizar o texto, e não, né, a gente pode duvidar do princípio, né, e não do texto. Então eu acho que quando a gente compreende que ela é uma ferramenta apenas, né, você já começa a ter uma relação de maior engajamento, né? Você não ignorar simplesmente a crítica histórica e deixar de ter alguns dos bons resultados, como, por exemplo, questões de descobertas arqueológicas, de fontes textuais, e de outras coisas que fazem parte desse tipo de busca, né? Até, por exemplo, a busca pelo Jesus histórico, né? Embora a gente possa não concordar com todos os autores, né, todos eles trazem algum ponto relevante sobre quem de fato, né, ou quem era esse Jesus histórico. Segundo, buscar um equilíbrio teológico, né? E aí evitar os extremos, tanto
fundamentalismo quanto de um ceticismo radical, né? O fundamentalismo ele vai rejeitar e ignorar qualquer tipo de evidência histórica e científica, qualquer coisa que possa entrar em contato ou contrário ao que a Bíblia diz, né? Então, se a Bíblia coloca lá o ano do reinado de Ciro, né, que eu só estou colocando um exemplo, né? Em tal ano, se de fato não for naquele ano que está na Bíblia ali, então você começa a duvidar do texto bíblico. O texto não está falando a verdade, percebe? Enquanto a narração do ano ali, né, o autor ele pode ter se equivocado, né, aconteceu alguma coisa. Então, o equilíbrio teológico, ele busca rejeitar todo esse fundamentalismo, compreendendo que a palavra de Deus, ela não está necessariamente na literalidade ali, né? Não é porque o texto talvez não precisa ignorar a, descobertas científicas e teológicas ou históricas, vamos dizer assim, por conta de um apego, vamos dizer assim, à literalidade do texto. E o segundo é o ceticismo radical, que vai rejeitar por conta de evidências externas aquilo que o texto diz. Aí já é o contrário, né? O texto, por exemplo, fala da ressurreição. A ressurreição é o pilar da fé cristã. A gente sabe disso. Está lá em 1 Coríntios 15, um capítulo todo sobre sem ressurreição na fé, né? Então, a partir de um olhar cético, o que eu faço? Eu rejeito a rejeição. Eu rejeito a ressurreição. Então, percebe que esse tipo de olhar, ele também agora coloca em xeque a palavra de Deus. Então, o equilíbrio teológico, ele nos ajuda a compreender a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia como a verdade de Deus, revelada por Deus, mas que também utilizou processos históricos, né, e processos humanos nessa escrita, e que mesmo assim o Espírito Santo coordenou para que fosse dessa forma. Terceiro é ter uma crítica fiel que integra a história e a teologia, ou seja, reconhece que Deus se revela em eventos reais na história, mas que é mediado por linguagem e por cultura, né? Deus se revela por meio da linguagem da cultura, né? E que, além disso, também compreende toda a leitura do texto, né? A partir dos seus princípios, os seus dogmas, né? Então, integrar justamente aquilo que a história traz, enquanto revelação de Deus na história, quanto aquilo também que a própria teologia nos traz sobre a verdade de Deus, a verdade teológica de Deus, né? Então, por exemplo, né, utilizar aqui a questão histórica e da fidelidade da própria teologia. Então, você integra a história e a própria teologia, ancorar tanto os dogmas centrais do cristianismo, como a encarnação, a ressurreição, mas reconhecendo que esses eventos teológicos eles acontecem na história, né, no contexto da história. Além disso, eu acho que quando a gente tem uma abordagem de uma fé crítica, que sabe discernir, ter humildade, isso nos ajuda a não sermos os sabichões e donos da verdade, né? Uma fé que ama a Deus com a mente, mas também ama a Deus com o coração. E sabe que a verdade de Deus, ela está entre a ortodoxia e a ortopraxia, né? Entre aquilo que se crê e aquilo que se faz. E compreender que, de fato, a fé crítica, ela se coloca de uma posição de humildade, de às vezes não compreender todo o processo histórico, não compreender tudo, não conseguir explicar tudo do texto, mas ainda assim crer essencialmente no papel do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo por trás desse texto, né? Ou no texto bíblico, né? E isso é, então, um chamamento a gente a todo tipo de contrário, né? Todo tipo de absolutismo idolátrico, vamos dizer assim, a métodos e a tradições humanas, né? Além disso, buscar fundamentos teológicos para uma crítica saudável, né? Então, quando a gente tem uma boa teologia, vamos dizer, da encarnação, das graças, da salvação, né, a gente consegue olhar para a história de uma forma melhor, né? Então, ter um bom fundamento teológico para que a gente possa também lidar com a crítica, né, de uma forma saudável.
E por fim, exercer uma vida de espiritualidade e comunidade, né? Então, a espiritualidade nos ajuda, né, a entender que não há separação entre a história e a fé, né? E que a fé faz parte justamente da história. Então hoje a gente passou um pouquinho sobre o método histórico crítico. A gente falou bastante aí sobre o que é o método histórico crítico, por que ele é relevante, por que ele é importante, será que ele depõe contra a inerrância das escrituras? É possível integrar o método histórico crítico à fé evangélica? Quais são alguns princípios que são importantes a gente ter ao integrar, né, como a gente olhar? E assim, em suma, né, nenhum método deve ser sacralizado e nenhum método deve ser demonizado. Por mais que a gente tenha as nossas preferências metodológicas, todo método ele pode contribuir na interpretação do texto bíblico. Nesse sentido, não é porque um método ele é racionalista, né, e tem a razão como principal elemento de interpretação que ele deve ser excluído totalmente. A gente deve sim utilizá-lo sempre com ressalva e com crítica ao próprio método crítico, né? Compreendendo que o texto bíblico é um texto narrativo, teológico, um texto de fé, e que ele sim pode ser analisado a partir de critérios históricos que nos ajudam a compreensão, mas não essencialmente e somente por métodos históricos, né? Então eu peço, se você curtiu ou você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aí no nosso canal, de ativar as notificações, de compartilhar para as outras pessoas. A ideia é que a gente continue aí trazendo semanalmente um vídeo de teologia, sobre interpretação da Bíblia, né, e outros temas também, né? Agora no momento a gente está falando sobre interpretação da Bíblia. Se você então curte esse tipo de tema, desse tipo de vídeo, eu peço que você se inscreva e compartilhe esse vídeo e ajude aí o nosso canal a crescer mais um pouquinho e a chegar a mais pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, e espero você num próximo vídeo.